espiritual. E o espiritual é prático. O Senhor nos chamou para isso, né? Então, se isso não é verdade na nossa vida pessoal, se isso não é verdade na nossa vida como assembleia, nós não estamos retendo a cabeça. Nós estamos nos distraindo de Cristo. Porque essa não é a nossa oração. Esse não é o nosso ávido desejo. Nós não estamos preocupados com o seu inteiro agrado. Nós estamos preocupados com o certo e errado, com o bom ou o mal, com o lícito ou ilícito. Compreende, irmão? Continuando. Frutificando em toda boa obra e crescendo, de novo a palavra, no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Aqui, para não irmos rápido demais, não tem como irmos rápido demais, nessa oração tão tremenda, eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa frase, força da sua glória. Porque ela tem tudo a ver com o não distrairmos de Cristo. Então vamos tentar compreender essa expressão com o seu significado, sem se deter aqui para o português, a força da sua glória. A ideia aqui é a seguinte: nós viveremos de modo agradável a Deus como? Sendo fortalecidos com todo o poder. Como nós somos fortalecidos com todo o poder? Então agora vem essa frase especial aqui. Nós somos fortalecidos com todo o poder contemplando a sua majestade pessoal. Essa é a ideia dessa frase. Fortalecidos com poder segundo a força da sua glória. Muda aqui as palavras. Fortalecidos com todo o poder, contemplando a sua majestade pessoal. Viu a importância da visão de Cristo? Viu a importância de não distrair de Cristo? De Cristo ser esse nosso foco todo absorvente? A única maneira de nós não nos perdermos como pessoas e como assembleias é Cristo ser nosso foco todo absorvente. Por isso essa oração é tão especial. E tudo precisa ser sondado à luz do que está escrito aqui. Conhecimento da sua vontade, conhecimento de Deus, viver de modo agradável a Ele, harmônico ou digno. Você vê que não é uma oração desconexa, não é? Como tudo se encaixa de uma maneira maravilhosa nessa oração. Então, como podemos fazer isso? Fortalecidos com todo o poder, contemplando, ou segundo, através da contemplação da força da sua glória ou da sua majestade pessoal. Aqui queria lembrar aos irmãos uma ilustração dos Salmos. Lembra do Salmo 63? O Salmo 63, Davi escreveu quando Absalão tinha se rebelado. Acho que é uma linda ilustração dessa expressão aqui, força da sua glória. Porque Davi usa uma ideia semelhante naquele salmo. Ele começa o Salmo 63, quando ele estava se retirando, já tinha se retirado de Jerusalém, depois que Absalão usurpou o trono. Daquela maneira tão maligna, como conhecemos a história. Conquistando o coração do povo, fazendo adeptos, né? E depois tocando no trono do seu pai. Então Davi se retira de Jerusalém, vai para o deserto de Judá, e lá naqueles recantos, em algum momento, ele escreve esse salmo. Olha o que ele diz nesse salmo. Senhor, ou ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Talvez se fosse nós que escrevêssemos o salmo, nós escreveríamos assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Então atente para o que Absalão fez comigo, o meu filho. Ele tocou no trono. Mas tudo está debaixo do juízo do Senhor. O Senhor é soberano. Linguagem tão espiritual, não é? Mas ele disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ele não falou uma palavra sobre Absalão. Ele disse: eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja em uma terra árida, exausta e sem água. Não é interessante? Aquela terra que Davi estava andando era o deserto de Judá. Refletia o seu próprio coração nesse momento da experiência. Essa terra árida, exausta, sem água, não era só o deserto de Judá, era o coração de Davi, em função da rebelião de Absalão. Aí, continue o salmo, ele diz assim: assim eu te contemplo no santuário, não é? Para ver o quê? O que está escrito na sua Bíblia? A tua força e a tua glória. Paralela à expressão de Paulo aqui nessa oração. Sermos fortalecidos segundo a força da sua glória, ou contemplando a sua majestade pessoal. Então ele diz: assim eu te contemplo no santuário. Depois da rebelião do seu próprio filho, Absalão, ele diz: eu te contemplo no santuário, para ver a força da tua glória, ou a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Irmão,
Que maturidade desse homem de Deus, não é? Na verdade, nós sabemos, Davi pediu ao Senhor misericórdia para Absalão. Ele ordenou seus generais que não tocassem na vida de Absalão. E quando Absalão morreu, você sabe do pranto de Davi, dizendo: Absalão, 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 meu filho. Aquele filho que rebelou, tirou o trono do pai. O que Davi sabia? Davi sabia que quando Absalão tocou no trono, ele não tocou no pai dele, mas ele tocou em Deus. Porque trono é um assunto de Deus. Ele é quem estabelece reis, é ele quem remove reis. Então, quando Absalão toca no trono, ele tocou na autoridade, e então ele tocou em Deus. Então, Davi sabia o que ia acontecer com ele. Por isso ele clamou por misericórdia, pelo seu filho. Mas olha como ele escreveu esse salmo. Ele não perdeu visão da força da sua glória. Davi foi regido pela visão da força da sua glória. Isso tem que ser verdade para nós como indivíduos, irmãos. E tem que ser verdade para nós como assembleia. Do contrário, nós já nos distraímos de Cristo. Distraímos de Cristo nas reuniões da igreja de Cristo. Distraímos de Cristo na obra de Cristo, nas atividades para Cristo. E assim vai. Não é? Força da sua glória. Nós não vamos ter tempo de entrar nos outros parágrafos com detalhes, mas vamos abusar do nosso tempo mais alguns minutos. A seção de 13 a 23, eu acho que seria uma dificuldade nós entrarmos aqui em alguns pontos, escolher alguns pontos e deixar outros, por causa da riqueza dela. Então nós não vamos entrar em praticamente nada. Vou só chamar a atenção dos irmãos para duas palavras nela. Porque assim como na oração, epignose, ou pleno conhecimento, apareceu duas vezes, aqui aparece também uma palavra duas vezes, muito especial, que nos ajuda a ter uma contemplação da glória de Cristo muito particular e especial. Sabe qual é a palavra? Primogênito. Se você lê essa seção de 11 versos, de 13 a 23, várias vezes, leia várias vezes, esse mesmo conjunto de 11 versículos, a palavra primogênito vai destacar para você. Sabe por quê? Porque Cristo, por um lado, no versículo, vamos localizar aqui onde estão as palavras, 15, ele é o primogênito de toda a criação. O que significa? Que Cristo é o cabeça de toda a criação. Por que nós sabemos? Os versos estão aí para explicar. É porque nele foram criadas todas essas coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele, foi criado para ele, e nele tudo subsiste. Então ele é primogênito de toda a criação. Um dos sentidos da palavra primogênito é o mais elevado. O mais elevado. Então, primogênito de toda a criação. Cristo é o cabeça da sua criação. Agora a palavra é repetida. Primogênito. No versículo 18. E agora ele é primogênito do quê? Não é linda a combinação? Assim como epignoses na primeira sessão, pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus, são inseparáveis. Andam juntos, como já vimos. Primogênito de toda a criação, primogênito de entre os mortos, são inseparáveis. Porque Cristo é o cabeça de toda a sua criação, porque Ele é o Criador. Tudo foi criado nele, para ele, por ele. E nele tudo subsiste. E primogênito de entre os mortos. Porque ele é o cabeça agora, um cabeça particular. Um cabeça do quê? Da igreja, que é o seu corpo. Então, quando o primogênito de toda a criação, ele se torna primogênito de entre os mortos, ele encabeça a igreja. Vamos colocar de outra maneira para ficar claro para você. Quando o Senhor Jesus, o unigênito de Deus, ele cria todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o próprio Criador, como já falamos. Quando ele se faz homem e passa pelo sacrifício da morte, ressurreição e ascensão e assenta no trono, ele se torna o primogênito de entre os mortos. Quanto à sua criação, quando ele cria, ele encabeça tudo que criou, porque foi ele que criou, por si, em si e para si. Quando ele ascende e é entronizado, ele encabeça uma nova criação. E essa nova criação é a igreja. Ele é o novo homem, Cristo e a igreja compõem um novo homem de uma nova criação. Então, como primogênito de entre os mortos, e se você olhar o verso 18, ele é muito claro em mostrar, ele é a cabeça do que diz aí? Não é da criação, porque da criação ele já foi falado. Primogênito de toda a criação. Agora,
este cabeça aqui, no verso 18, é enquanto, e é isso que ele é, primogênito de entre os mortos. Então ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. E se você está fazendo a conexão correta do texto aqui, esse princípio também não é princípio da criação. Nada a ver com a criação. Esse princípio aqui é princípio da nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação.